Você sabia que a Bíblia menciona certas cores como possíveis portas para influências espirituais negativas? Em Provérbios 3, versículo 33, lemos: A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Embora estas palavras possam parecer gerais, elas encerram uma verdade profunda sobre como o ambiente do nosso lar, incluindo as cores que escolhemos para decorá-lo, pode ter um impacto significativo em nossa vida espiritual. Ao longo das Escrituras, encontramos múltiplas referências a como os elementos visuais, entre eles a cor, não são simplesmente aspectos estéticos, mas podem se tornar símbolos com poder para influenciar a atmosfera espiritual de um lugar. Billy Graham, um dos evangelistas mais respeitados do nosso tempo, frequentemente enfatizava a importância de manter nossos lares como espaços consagrados a Deus, livres de qualquer elemento que pudesse perturbar a paz e a comunhão com o Senhor. Hoje, exploraremos como algo aparentemente simples como a cor das paredes da sua casa pode ter implicações espirituais profundas que muitos desconhecem. Você está pronto para descobrir uma verdade espiritual escondida em algo tão cotidiano como a tinta que cobre as paredes do seu lar? Alguma vez você já se perguntou por que certos espaços lhe geram inquietação sem razão aparente? Ou por que alguns lares parecem estar constantemente sob uma sombra de conflito e mal-estar? A resposta pode estar mais perto do que você imagina, literalmente nas paredes que o rodeiam a cada dia. Quando pensamos na criação do mundo, uma imagem poderosa que se destaca é como Deus desenhou cada detalhe com propósito e significado. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu uma ordem perfeita, em que cada elemento visível refletia uma realidade espiritual. O Jardim do Éden não era simplesmente um espaço físico, mas um ambiente criado especificamente para a comunhão entre Deus e o homem. Esse princípio fundamental nos ensina que o lugar onde habitamos não é neutro. Cada aspecto do ambiente pode nos aproximar de Deus ou, ao contrário, abrir portas a influências que perturbam essa relação. Em Gênesis, versículo 31, lemos: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Essa declaração nos mostra que o desenho original de Deus para o nosso ambiente era caracterizado por harmonia, beleza e ordem. A cor, como parte integral da criação, não foi exceção. As cores que Deus estabeleceu na natureza, o azul do céu, o verde das plantas, o dourado do sol, refletem aspectos do seu caráter e do propósito para a humanidade. No entanto, depois da queda, o inimigo tem tentado distorcer cada elemento da criação divina, incluindo o simbolismo e o poder das cores. O que originalmente foi criado para refletir a glória de Deus foi, em muitas ocasiões, desvirtuado para representar práticas e crenças contrárias à sua vontade. Esse princípio não é superstição. É um reconhecimento da batalha espiritual que se desenrola em todas as dimensões de nossa existência, incluindo o visual e o estético. Para entender por que certas cores podem ter implicações espirituais negativas, precisamos examinar como o próprio Deus utilizou a cor com um propósito específico ao longo das Escrituras. Quando Deus instruiu a construção do tabernáculo, foi extremamente detalhado em suas indicações sobre as cores que deveriam ser usadas. Em Êxodo 26, versículo 1, lemos: Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, púrpura e carmesim. Essas cores não foram escolhidas ao acaso. Cada uma representava aspectos específicos da natureza e do caráter de Deus. O azul, que lembra o céu, simbolizava o que é celestial e a divindade. A púrpura, uma cor associada à realeza, representava a majestade e a autoridade de Deus. O carmesim, relacionado ao sangue, prefigurava o sacrifício redentor de Cristo. O linho branco simbolizava pureza e santidade.
Essas cores, no contexto do tabernáculo, contribuíam para criar um ambiente que facilitava a comunhão com Deus e refletia sua presença santificadora. Do mesmo modo, as vestes sacerdotais foram desenhadas com cores específicas que reforçavam o significado espiritual do ministério sacerdotal. Em Êxodo 28, versículos 5 e 6, lemos: Receberão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão o éfode de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Novamente, essas cores não eram meramente decorativas, mas comunicavam verdades espirituais sobre o papel do sacerdote como mediador entre Deus e o homem. Mas, assim como Deus estabeleceu cores para representar sua santidade e presença, a Bíblia também adverte contra elementos visuais que podem atrair influências espirituais negativas. Em Deuteronômio 7, versículo 26, Deus ordena ao povo de Israel: Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Embora este versículo não fale especificamente de cores, ele estabelece um princípio claro. Não devemos introduzir em nossos lares elementos que se associem a práticas contrárias à vontade de Deus. No contexto das culturas que cercavam Israel, certas cores estavam fortemente ligadas a práticas idólatras e ocultistas. Os povos pagãos utilizavam cores específicas em seus rituais e templos, especialmente tonalidades intensas de vermelho, preto e púrpura escura. Essas cores, naquele contexto cultural e religioso, não eram simplesmente preferências estéticas, mas símbolos de falsas divindades e de práticas que Deus havia proibido explicitamente ao seu povo. Para compreender como as cores podem influenciar nossa vida espiritual, precisamos reconhecer a conexão que existe entre o visível e o invisível. Em 2 Coríntios 4, versículo 18, Paulo escreve: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse versículo revela uma verdade profunda. O que percebemos com nossos sentidos físicos está diretamente conectado a realidades espirituais que não podemos ver. Billy Graham, ao longo de seu ministério, enfatizou frequentemente esse princípio. Ele ensinava que nosso ambiente físico pode ter um impacto significativo em nossa vida espiritual. Em seus conselhos pastorais, ele muitas vezes encorajava os crentes a avaliarem cuidadosamente cada aspecto de seus lares, assegurando-se de que tudo ao redor refletisse valores cristãos e favorecesse uma atmosfera de paz e comunhão com Deus. Graham reconhecia que, embora vivamos em um mundo físico, estamos constantemente expostos a influências espirituais, tanto positivas quanto negativas. Nossos lares, como espaços onde passamos boa parte do nosso tempo, devem ser refúgios que reflitam a presença e a paz de Deus, e não lugares onde elementos contrários à sua vontade encontrem espaço. Isso inclui, evidentemente, as cores que escolhemos para nossas paredes, que podem contribuir para criar uma atmosfera de paz, ou, ao contrário, de inquietação e desalento. A cor não é apenas um comprimento de onda de luz que nossos olhos percebem. É um símbolo que transmite mensagens em nível consciente e inconsciente. Nas Escrituras, a cor frequentemente é usada como uma representação visual de realidades espirituais. Isaías 1, versículo 18 nos diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui o vermelho intenso simboliza o pecado, enquanto o branco representa a pureza que vem por meio do perdão divino. Ao longo da história, inúmeros testemunhos foram compartilhados
sobre como certas cores em lares pareciam estar associadas a perturbações espirituais. Famílias que enfrentavam conflitos constantes, enfermidades inexplicáveis ou um sentimento persistente de opressão descobriram que, ao mudar as cores de suas paredes, especialmente aqueles tons intensos de vermelho, preto ou púrpura escura, a atmosfera de suas casas melhorava consideravelmente. Esses testemunhos não são meras coincidências, nem podem ser explicados unicamente por uma perspectiva psicológica. Eles refletem uma realidade espiritual que a Bíblia reconhece. Nosso ambiente físico pode se tornar um canal para influências espirituais, sejam elas positivas ou negativas. Como crentes, somos chamados a discernir essas influências e a tomar decisões conscientes sobre cada aspecto de nossas vidas, incluindo as cores que escolhemos para nossos lares. Entre as cores que foram identificadas como potencialmente problemáticas a partir de uma perspectiva espiritual, o vermelho intenso ocupa um lugar de destaque. Na Bíblia, o vermelho tem diferentes significados segundo o contexto. Pode representar o sangue redentor de Cristo, mas também se associa ao pecado, à guerra e à destruição. Em Apocalipse 6, versículo 4, lemos sobre um cavalo vermelho, vermelho intenso, cujo cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e para que os homens se matassem uns aos outros. Em culturas antigas, especialmente naquelas que praticavam rituais pagãos, o vermelho intenso era frequentemente utilizado em cerimônias dedicadas a divindades associadas à guerra, à paixão descontrolada e ao derramamento de sangue. Templos dedicados a essas divindades costumavam ser decorados com essa cor, criando espaços onde se facilitavam práticas contrárias à vontade de Deus. Ministros e conselheiros espirituais contemporâneos observaram padrões consistentes em lares onde predomina o vermelho intenso, maior incidência de conflitos, irritabilidade e até mesmo manifestações de opressão espiritual. Isso não significa que qualquer uso de cor vermelha seja negativo. Trata-se especificamente de tonalidades intensas que dominam espaços importantes do lar, especialmente quartos e áreas de oração ou estudo. Billy Graham, sem cair em extremismos nem superstições, reconhecia a importância de estar atento a essas realidades. Ele ensinava que, embora a cor em si não tenha poder inerente, ela pode se tornar um símbolo ou um canal para influências espirituais negativas quando utilizada de certas formas ou em certos contextos. A chave está no discernimento espiritual e na intenção com que decoramos nossos lares. O preto absoluto é outra cor que foi identificada como potencialmente problemática em contextos espirituais. Na Bíblia, a escuridão e as trevas geralmente se associam à ausência de Deus, ao pecado e à morte espiritual. Em 1 de João, versículo 5, lemos: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quando um espaço é dominado pelo preto, pode criar uma atmosfera que simboliza e facilita a separação da presença de Deus. Em culturas antigas, o preto intenso era utilizado em rituais fúnebres e em cerimônias dedicadas a divindades associadas à morte e ao submundo. Espaços completamente dominados por essa cor podem gerar uma sensação de opressão e melancolia que vai além do mero aspecto psicológico. Pode ter raízes no espiritual. O púrpura escuro é outra cor que merece atenção sob uma perspectiva espiritual. Embora o púrpura, em geral, se associe à realeza e à dignidade, certas tonalidades escuras e saturadas foram historicamente utilizadas em contextos de ocultismo e manipulação espiritual. Em Apocalipse 17, versículo 4, a mulher que representa a Babilônia espiritual está vestida de púrpura e de escarlata, cores que, nesse contexto, simbolizam a corrupção espiritual e a falsa autoridade. Em antigas práticas ocultistas, o púrpura escuro
era usado em cerimônias dedicadas a divindades associadas à manipulação mental e ao controle psíquico. Espaços dominados por essa cor podem criar uma atmosfera que facilita a confusão mental e a vulnerabilidade a influências espirituais negativas. O amarelo intenso também foi identificado como uma cor que pode ter conotações espirituais negativas em certos contextos. Em algumas culturas antigas, especialmente aquelas que praticavam a adoração ao sol como divindade, o amarelo intenso era proeminente em seus templos e rituais. Essa associação com a idolatria solar faz com que, quando essa cor domine um espaço, possa se estabelecer uma conexão simbólica com práticas que a Bíblia condena explicitamente. É importante ressaltar que não estamos falando de qualquer uso dessas cores, mas do seu predomínio em espaços-chave do lar. Um detalhe em vermelho, um objeto em preto ou um acessório em púrpura não são necessariamente problemáticos. O problema surge quando essas cores, especialmente em suas tonalidades mais intensas e saturadas, dominam espaços onde passamos tempo significativo, como quartos, salas de estar ou locais de oração e estudo. Billy Graham entendia que o verdadeiro problema não era a cor em si, mas o que ela simboliza e as portas espirituais que pode abrir quando empregada de certas maneiras. Sua abordagem sempre foi equilibrada. Por um lado, ele reconhecia a realidade da batalha espiritual e a necessidade de estarmos atentos às influências que permitimos em nossos lares. Por outro, alertava contra cair em superstições ou atribuir poderes mágicos a elementos físicos como as cores. Para Graham, o fundamental era a consagração do lar a Deus. Ele ensinava que qualquer espaço, independente de sua decoração, poderia se tornar um lugar de bênção quando dedicado ao Senhor com um coração sincero. No entanto, também reconhecia que nossa responsabilidade como crentes inclui tomar decisões sábias sobre nosso ambiente, removendo aqueles elementos que poderiam dificultar nossa comunhão com Deus ou abrir portas a influências espirituais negativas. O equilíbrio bíblico que Graham promovia nos chama a evitar dois extremos. Por um lado, ignorar completamente a dimensão espiritual do nosso ambiente físico. Por outro, cair em um legalismo que atribui poder condenatório ou salvífico a elementos externos, como as cores. A verdade bíblica está no meio. Reconhecer que nosso entorno pode influir em nossa vida espiritual, mas entendendo que o que realmente importa é a condição do nosso coração e nosso relacionamento pessoal com Deus. Em Mateus 23, versículo 26, Jesus diz: Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Esse princípio ensina que a transformação espiritual começa no interior, mas também reconhece que o exterior deve se alinhar a essa realidade interior. Nossos lares, inclusive as cores que escolhemos para decorá-los, deveriam refletir a pureza e a paz que buscamos cultivar em nossos corações. É fascinante observar como muitas famílias têm experimentado transformações significativas em seus lares ao modificar as cores que predominavam em seus espaços. Carlos e Maria, um casal cristão de longa jornada, compartilharam como o seu lar parecia estar sob uma sombra constante de conflito e tensão. As discussões eram frequentes, o descanso era difícil e uma sensação geral de peso espiritual parecia impregnar cada cômodo. Depois de buscarem aconselhamento pastoral, decidiram fazer uma mudança drástica. Repintaram o quarto principal, que estava decorado com um vermelho intenso, optando por um tom suave de azul celeste. Os resultados, segundo seu testemunho, foram surpreendentes. O quarto que antes parecia carregado de tensão se tornou um espaço de paz e descanso. As discussões diminuíram significativamente e ambos passaram a ter um sono mais reparador. O mais notável foi que sua vida de oração e comunhão com Deus
floresceu nesse novo ambiente. Esse testemunho não é único. Muitas famílias têm compartilhado experiências semelhantes depois de remover cores problemáticas de seus lares. Conselheiros cristãos, que trabalham com famílias, observaram padrões consistentes em lares onde predominam certas cores. Espaços dominados por vermelho intenso costumam coincidir com ambientes onde a ira e os conflitos são mais frequentes. Quartos pintados principalmente de preto se associam frequentemente a depressão, desesperança e dificuldades para experimentar a alegria e a paz de Deus. Áreas onde o púrpura escuro predomina costumam correlacionar-se com confusão mental, indecisão e vulnerabilidade a influências externas negativas. Ministros que atuam em ministérios de libertação compartilharam observações sobre como certos ambientes cromáticos parecem facilitar ou dificultar seu trabalho. Espaços dominados por cores claras e puras, como o branco, o azul claro ou o verde suave, costumam ser mais propícios a experiências de libertação e cura espiritual. Já ambientes onde predominam cores intensas como o vermelho, o preto ou o púrpura escuro, podem exigir maior intensidade de oração para romper cadeias espirituais. Esses padrões observados não devem ser interpretados como regras absolutas nem como fórmulas mágicas. São, antes, indicadores de como o ambiente físico pode refletir e, em certa medida, influenciar a realidade espiritual. Como crentes, somos chamados a discernir essas influências e a tomar decisões sábias que favoreçam nossa comunhão com Deus e a saúde espiritual de nossas famílias. Existem certos sinais que podem indicar que o ambiente de um lar está sendo afetado por influências espirituais negativas, possivelmente relacionadas às cores predominantes. Um dos mais comuns é a presença de tensão inexplicável e conflitos constantes. Quando os membros de uma família experimentam irritabilidade sem causa aparente, discussões frequentes sobre assuntos banais ou uma sensação geral de hostilidade no ambiente, isso pode ser indicativo de que algo no espaço físico está favorecendo essas dinâmicas negativas. Alterações no sono e mal-estar emocional também podem ser sinais de um ambiente espiritualmente opressivo. Pesadelos recorrentes, insônia sem causa médica identificável ou um sentimento persistente de ansiedade ou tristeza que parece se intensificar em certos cômodos podem estar relacionados a elementos do ambiente, incluindo as cores, que afetam a atmosfera espiritual. Outro sinal significativo é a dificuldade de orar ou sentir paz em determinados espaços. Quando um crente acha inexplicavelmente difícil se concentrar em oração, estudar a Bíblia ou experimentar a presença de Deus em certas áreas de casa, talvez esteja enfrentando uma barreira espiritual ligada ao ambiente, incluindo as cores que dominam aquele espaço. Como podemos avaliar se as cores de nossa casa estão contribuindo para criar um ambiente espiritualmente saudável ou problemático? Uma primeira pergunta que devemos fazer é: como me sinto de forma consistente em cada cômodo da minha casa? Se certos ambientes geram regularmente sentimentos de inquietação, irritabilidade ou mal-estar sem causa aparente, isso pode indicar que algo naquele espaço, possivelmente a cor, está afetando a atmosfera espiritual. Também devemos nos perguntar: existem áreas em meu lar onde surgem conflitos de modo constante ou onde a comunhão familiar parece se deteriorar? Se as discussões tendem a se intensificar em determinados cômodos, ou se há quartos em que os membros da família vivenciam emoções negativas com mais frequência, pode ser útil avaliar as cores predominantes nesses ambientes. Uma terceira pergunta crucial é: há espaços em minha casa onde orar, ler a Bíblia ou me aproximar de Deus é particularmente difícil? Se experimentamos uma barreira espiritual em determinados ambientes, pode ser proveitoso considerar se as cores desses espaços estão alinhadas com princípios bíblicos ou se, ao contrário,
podem estar simbolizando realidades espirituais contrárias à vontade de Deus. É importante reconhecer a diferença entre uma preferência estética pessoal e um significado espiritual potencialmente problemático. Nem todo gosto por cores intensas ou incomuns tem raízes em influências espirituais negativas. Muitas pessoas se sentem atraídas por certas cores puramente por razões culturais, psicológicas ou estéticas, sem que haja qualquer conexão com influências malignas. A chave está no discernimento, em avaliar não só a cor em si, mas também a intenção por trás de sua escolha, o efeito que ela produz no ambiente do lar e sua compatibilidade com uma vida centrada em Cristo. Como nos lembra 1 de João 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Esse princípio também se aplica às influências que permitimos em nosso entorno, incluindo as cores que escolhemos para nossos lares. A consagração do lar é um passo essencial para estabelecer um ambiente onde a presença de Deus possa se manifestar plenamente. Esse processo começa com uma oração intencional de dedicação de cada espaço ao Senhor. Em Josué 24, versículo 15, Josué declara: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa afirmação de intenção é o primeiro passo para estabelecer um lar que honre a Deus em todos os seus aspectos. A oração de consagração pode incluir elementos como a renúncia a qualquer influência negativa que possa ter operado no lar, o convite explícito da presença de Deus a cada cômodo e o compromisso de manter o lar como um espaço que reflita valores cristãos. Essa oração não é uma fórmula mágica, mas a expressão sincera do desejo de que cada aspecto do lar, incluindo suas cores, esteja alinhado com a vontade de Deus. Após a oração, é importante avaliar cada detalhe do lar, incluindo objetos, imagens e, claro, cores. Há elementos que simbolizam valores contrários à fé cristã. Existem cores que, por sua intensidade ou simbolismo, poderiam estar criando um ambiente que não facilite a paz e a comunhão com Deus. Essa avaliação deve ser feita com discernimento espiritual, evitando cair em legalismos ou superstições, mas reconhecendo a realidade da influência que o ambiente pode exercer em nossa vida espiritual. O estabelecimento de um ambiente que honre a Deus implica tomar decisões conscientes sobre cada aspecto do lar. Isso inclui escolher cores que reflitam atributos divinos, como paz, pureza e verdade. Não se trata de seguir regras rígidas ou fórmulas prontas, mas de buscar a orientação do Espírito Santo para criar um espaço que facilite a comunhão com Deus e a harmonia familiar. Entre as cores recomendadas, a partir de uma perspectiva bíblica e espiritual, o branco ocupa a posição de destaque. Em Apocalipse 7, versículo 14, descrevem-se os redimidos vestidos de vestiduras brancas, como símbolo de pureza e santidade que vem pelo sangue de Cristo. Ambientes dominados pelo branco costumam criar uma atmosfera de clareza, pureza e abertura à presença de Deus. O azul claro, que lembra o céu e a água pura, é outra cor que pode contribuir de forma positiva para a atmosfera espiritual de um lar. Em Êxodo 24, versículo 10, descreve-se que debaixo dos pés de Deus havia uma coisa como o pavimento de pedra de safira e como o próprio céu na sua pureza. O azul claro pode criar um ambiente de calma, reflexão e conexão com o divino. O verde suave, que evoca vida, crescimento e renovação, também pode ser benéfico para a atmosfera espiritual do lar. No Salmo 23, versículo 2, Davi escreve que Deus me faz repousar em pastos verdejantes. Cômodos decorados em tons suaves de verde podem proporcionar uma sensação de vida, esperança e renovação espiritual. O equilíbrio é fundamental ao escolher as cores para o lar. Mesmo as cores que têm conotações positivas podem se tornar opressivas se forem utilizadas em excesso ou sem consideração
pela harmonia geral do ambiente. Uma combinação equilibrada de cores que reflitam diferentes aspectos do caráter de Deus, sua pureza, sua paz, sua vida, pode criar um ambiente que nutra integralmente a vida espiritual da família. Além das cores, existem outros elementos que podem fortalecer a paz espiritual no lar. A presença visível da Palavra de Deus, seja por meio de versículos emoldurados ou Bíblias acessíveis em diferentes espaços, pode servir como um lembrete constante da centralidade das Escrituras na vida familiar. Objetos que simbolizem a fé cristã, como cruzes ou representações artísticas de temas bíblicos, também podem contribuir para criar um ambiente que honre a Deus. A música que se ouve no lar, os programas que se assiste na televisão e as conversas que se mantêm são tão importantes quanto os elementos visuais. Um lar verdadeiramente consagrado a Deus se caracteriza por uma coerência integral entre todos esses aspectos, do visível ao audível, do estético ao relacional. É fundamental lembrar que, embora as cores e outros elementos do ambiente possam influir na atmosfera espiritual de um lar, o poder transformador não está nesses elementos externos, mas no Deus vivo a quem convidamos a habitar em nossos espaços. Como nos lembra o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo esforço para criar um ambiente espiritualmente saudável deve estar alicerçado em nosso relacionamento pessoal com Deus, em dependência de sua graça e poder. O cerne de tudo é que essas considerações não visam apenas melhorar a estética do nosso lar ou promover maior bem-estar emocional, mas estabelecer um espaço onde a presença de Deus possa se manifestar plenamente, onde nossa família possa crescer em fé e amor, e onde cada visitante possa experimentar a paz e o amor que somente Cristo pode dar. Em um mundo cada vez mais caótico e espiritualmente desafiador, nossos lares podem se tornar refúgios de paz, verdade e comunhão com Deus. As cores que escolhemos para nossas paredes são apenas um aspecto dessa realidade mais ampla, mas um aspecto que vale a pena observar com discernimento espiritual e sabedoria bíblica. Nas últimas décadas, surgiram inúmeros testemunhos de famílias que experimentaram mudanças dramáticas em seus lares após modificarem as cores de suas paredes. O caso de Roberto e Helena é particularmente revelador. Durante anos, a casa deles havia sido marcada por conflitos inexplicáveis, problemas de saúde recorrentes e uma sensação persistente de peso que todos os visitantes notavam. O mais preocupante era que seus 3 filhos vivenciavam pesadelos frequentes e medos noturnos sem causa aparente. Depois de buscarem ajuda de seu pastor, que havia estudado a influência do ambiente na vida espiritual, descobriram que o quarto principal e o corredor que ligava os quartos das crianças estavam pintados em um tom de vermelho intenso, quase cor de sangue. Essa escolha havia sido puramente estética. Eles achavam que a cor era quente e acolhedora. No entanto, o pastor explicou a possível conexão entre esse vermelho dominante e os distúrbios que a família enfrentava. Com um certo ceticismo inicial, eles decidiram repintar essas áreas em um tom suave de bege e azul claro. Os resultados, segundo o testemunho deles, foram imediatos e surpreendentes. Os pesadelos das crianças cessaram na primeira semana. As dores de cabeça crônicas que Helena sofria há anos diminuíram consideravelmente. Mas o mais impressionante foi a mudança na atmosfera geral do lar. Onde antes havia tensão e discórdia, começou a florescer uma paz que eles não experimentavam havia muito tempo. Esse caso não é isolado. Maria, uma conselheira familiar cristã com mais de 20 anos de experiência, documentou mais de 50 casos semelhantes. Em sua prática, ela observou padrões consistentes. Lares onde o vermelho intenso domina, espaços-chave como quartos,
ou salas de estar tendem a vivenciar mais conflitos familiares, irritabilidade e problemas de sono. Aqueles em que o preto predomina relatam mais casos de depressão, apatia e dificuldade para experimentar alegria. Espaços dominados por púrpura escura correlacionam-se com confusão mental, indecisão e maior vulnerabilidade a influências externas negativas. Obviamente, Maria é cautelosa ao salientar que essas observações não indicam uma relação causal simplista, nem sugerem que a cor seja o único fator dos problemas familiares. Contudo, depois de observar consistentemente como a mudança de cores problemáticas resulta em melhorias significativas na dinâmica familiar e no bem-estar emocional, ela está convencida de que há uma conexão espiritual real que não pode ser ignorada. O pastor David, que lidera um ministério de libertação em uma comunidade urbana, compartilha observações semelhantes com base em sua experiência. Ele notou que as sessões de aconselhamento e oração por libertação tendem a ser mais eficazes em espaços caracterizados por cores claras e tranquilas. Ao visitar lares para realizar sessões de oração, ele percebe que ambientes dominados por cores intensas como vermelho, preto ou púrpura escura com frequência exigem mais tempo e oração mais intensa para que haja avanços espirituais. Isso não é superstição, ele esclarece. É o reconhecimento de que o ambiente físico pode facilitar ou dificultar o fluir da presença de Deus. Quando Deus instruiu a construção do tabernáculo, ele foi muito específico a respeito de cores, materiais e disposição, porque esses elementos físicos tinham um propósito espiritual. Do mesmo modo, as cores que nos cercam em nossos lares podem influenciar nossa capacidade de experimentar a paz e a presença de Deus. É crucial reconhecer certos sinais que podem indicar que o ambiente do seu lar está sendo negativamente afetado, possivelmente relacionado às cores predominantes. Esses sinais não são definitivos por si sós, mas quando ocorrem de forma consistente e sem outra explicação clara, podem apontar um problema espiritual vinculado ao entorno. Um dos sinais mais comuns é a tensão e os conflitos persistentes. Se você percebe que certos cômodos da sua casa parecem ser pontos de calor, onde os desentendimentos rapidamente se transformam em conflitos, ou onde mesmo conversas tranquilas tendem a ficar tensas, sem motivo aparente, isso pode ser indício de que algo no ambiente esteja favorecendo tal discórdia. É especialmente relevante quando membros da família ficam irritados ou agressivos em determinados espaços, mas se sentem mais calmos em outros. Alterações do sono e problemas emocionais também podem ser sintomáticos. Pesadelos recorrentes, sobretudo em crianças, insônia sem causa médica identificável ou acordar frequentemente com sensações de ansiedade ou opressão podem estar ligados à atmosfera do quarto. Da mesma forma, se certos espaços da sua casa parecem induzir sentimentos de tristeza, desesperança ou ansiedade sem causa contextual, pode ser necessário avaliar os elementos desse ambiente, incluindo as cores dominantes. Um terceiro sinal significativo é a dificuldade de orar ou de sentir a presença de Deus em espaços específicos. Se o seu tempo de oração ou estudo bíblico é constantemente interrompido por distrações, pensamentos negativos ou uma sensação de bloqueio espiritual, quando você está em certas áreas da sua casa, talvez isso indique um ambiente que não favoreça a comunhão com Deus. Também vale a pena observar como as visitas se sentem em seu lar. Quando várias pessoas, especialmente aquelas com sensibilidade espiritual, relatam sentir-se incomodadas, inquietas ou mesmo oprimidas em determinados cômodos sem explicação aparente, isso pode ser uma confirmação externa de que algo no ambiente, potencialmente as cores, está afetando negativamente a atmosfera espiritual. A pergunta natural que surge é: como podemos avaliar se as cores da nossa casa
estão contribuindo para um ambiente espiritualmente saudável ou problemático. Aqui estão algumas questões-chave para refletir. Como me sinto de forma consistente em cada espaço da minha casa? Reserve um tempo para observar conscientemente suas emoções e sensações em diferentes áreas do seu lar. Há cômodos onde você se sente agitado, irritado ou desconfortável sem motivo aparente. Existem espaços onde você se sente mais tranquilo, mais conectado a Deus? Existem áreas específicas onde os conflitos familiares tendem a se intensificar? Note se certos cômodos parecem amplificar tensões ou se as discussões costumam ocorrer com maior frequência em determinadas partes da casa. Você percebe que a comunicação flui melhor em alguns ambientes do que em outros? Há espaços em sua casa onde a oração, a leitura bíblica ou momentos de adoração são particularmente difíceis? Fique atento se surgem mais distrações, pensamentos negativos ou uma sensação de secura espiritual em certos ambientes. Existem locais onde, ao contrário, você se sente mais próximo de Deus e mais receptivo à sua presença? É importante distinguir entre preferências estéticas pessoais e potenciais problemas espirituais. Nem todas as pessoas que escolhem cores intensas ou incomuns para suas casas o fazem por motivos espiritualmente negativos. As preferências pessoais são moldadas por múltiplos fatores, como cultura, tendências decorativas e experiências passadas. A chave está em discernir, avaliando não apenas a cor em si, mas também a intenção por trás da escolha, o efeito que ela gera no ambiente e, principalmente, se ela facilita ou dificulta uma vida centrada em Cristo. Como nos lembra 1 de João 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas examinai se os espíritos procedem de Deus. Esse princípio se aplica também às influências em nosso ambiente físico. Uma vez identificados possíveis problemas em nosso ambiente, o próximo passo é a consagração intencional do lar. Esse processo não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé que reconhece a autoridade de Deus sobre cada aspecto de nossa vida, incluindo nossos espaços físicos. A consagração começa com uma oração de dedicação de cada cômodo ao Senhor. Essa oração pode incluir elementos como reconhecimento da soberania de Deus sobre o lar. Senhor, reconhecemos que esta casa te pertence. Tudo o que temos vem de ti, e queremos que cada canto deste lar seja um reflexo da tua presença e da tua glória. Renúncia a qualquer influência negativa. Renunciamos a toda influência, prática ou símbolo que não honre o teu nome. Se há algo em nosso lar, incluindo as cores que escolhemos, que esteja abrindo portas a influências que não vêm de ti, pedimos que nos dês discernimento para identificar e coragem para mudar. Convite explícito da presença de Deus. Convidamos tua presença para cada cômodo desta casa. Que a tua paz encha cada espaço, que tua luz brilhe em cada canto e que teu amor seja o fundamento de todas as relações que aqui se desenvolvem. Compromisso de manter o lar como um espaço consagrado. Comprometemo-nos a vigiar o que permitimos em nosso lar, a tomar decisões que honrem teu nome e a criar um ambiente que facilite a comunhão contigo e entre nós. Depois dessa oração inicial, é importante fazer uma avaliação detalhada de cada aspecto do lar, perguntando-se: existem objetos ou imagens que simbolizam valores contrários à fé cristã? Isso pode incluir elementos decorativos associados a práticas ocultistas, religiões não cristãs ou que glorifiquem comportamentos ou atitudes que a Bíblia condena. Existem cores que, por sua intensidade ou simbolismo, poderiam estar criando um ambiente que não favoreça a paz e a comunhão com Deus. Considere especialmente os espaços onde se identificaram problemas constantes de tensão, perturbação emocional
ou dificuldade para experimentar a presença de Deus? Quais modificações específicas poderiam contribuir para criar um ambiente mais propício à paz, à adoração e aos relacionamentos saudáveis? Isso pode incluir mudanças nas cores das paredes, reorganização de espaços ou introdução de elementos que reflitam valores cristãos. Ao considerar mudanças nas cores da sua casa, há várias opções que, de uma perspectiva bíblica e espiritual, tendem a criar ambientes que facilitam a paz e a comunhão com Deus. O branco é uma cor que a Bíblia associa consistentemente à pureza, santidade e verdade. Em Apocalipse 7, versículo 14, lemos sobre aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O branco reflete a luz, cria uma sensação de amplitude e clareza, e simboliza a pureza que Deus deseja para nossas vidas. Ambientes dominados pelo branco costumam favorecer concentração, calma e abertura à presença de Deus. O azul claro, lembrando o céu e a água pura, também traz conotações espirituais positivas. Em Êxodo 24, versículo 10, descreve-se que debaixo dos pés de Deus havia, como uma calçada de pedra de safira, semelhante ao céu na sua claridade. O azul claro evoca transcendência, paz e reflexão. Cômodos decorados em tons suaves de azul costumam promover calma, reduzir o estresse e facilitar momentos de introspecção espiritual. O verde suave, simbolizando vida, crescimento e esperança, é outra cor com conotações espirituais positivas. O Salmo 23, versículo 2, fala em pastos verdejantes e águas tranquilas, evocando imagens de vegetação verde e vida abundante. Ambientes com tons suaves de verde podem criar uma atmosfera revigorante que sugere renovação, esperança e o cuidado sustentador de Deus. Tons neutros de terra como bege, marrom claro ou areia também podem contribuir para um ambiente espiritualmente equilibrado. Essas cores, que evocam elementos naturais como a terra, a madeira ou a pedra, costumam se associar à estabilidade, fundamento e conexão com a criação de Deus. Ambientes decorados com esses tons tendem a transmitir sensação de acolhimento, calor e solidez. O equilíbrio é fundamental na escolha das cores para o lar. Até mesmo cores que têm conotações positivas podem se tornar excessivas se usadas em demasia ou sem levar em conta a harmonia geral do espaço. Uma combinação equilibrada de cores que reflitam diferentes aspectos do caráter de Deus, sua pureza, sua paz, sua vida, pode criar um ambiente que nutra integralmente a vida espiritual da família. Além dos tons das paredes, há outros elementos que podem fortalecer a atmosfera espiritual positiva no lar. A presença visível da Palavra de Deus, seja por meio de versículos emoldurados e estrategicamente localizados, ou de Bíblias acessíveis em diversos espaços, pode servir como lembrete constante da centralidade das Escrituras na vida familiar. Em Deuteronômio 6, versículo 9, Deus instrui seu povo: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, destacando a importância de manter sua palavra visível no lar. Símbolos de fé adequados, como a cruz ou representações artísticas de temas bíblicos, podem funcionar como lembretes visuais de verdades espirituais fundamentais. Esses objetos não devem se tornar ídolos de veneração em si, mas apontar para Deus. A música que preenche o ambiente do lar é tão importante quanto os elementos visuais. Salmos, hinos e cânticos espirituais não apenas criam um ambiente sonoro que honra a Deus, mas também têm o poder de dissipar influências negativas. Assim como vemos na vida de Davi, cuja música afastava o espírito perturbador que afligia Saul, a adoração tem um poder espiritual tangível de transformar ambientes. Práticas familiares como oração conjunta, estudo bíblico e conversas centradas em valores cristãos também contribuem de forma significativa para a atmosfera espiritual do lar. Tais práticas estabelecem um fundamento de fé
que fortalece a família contra influências negativas, independente do contexto físico. É fundamental lembrar que, embora as cores e outros elementos do ambiente possam influenciar a atmosfera espiritual de um lar, o poder transformador não reside nesses fatores externos, mas em Cristo. Como diz o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Qualquer esforço para criar um ambiente espiritualmente saudável deve estar alicerçado em um relacionamento pessoal com Deus e na dependência de sua graça e poder. Por fim, o objetivo dessas considerações não é apenas melhorar a estética do nosso lar ou experimentar um bem-estar emocional maior, mas estabelecer um espaço onde a presença de Deus possa se manifestar plenamente, onde cada membro da família possa crescer em fé e amor, e onde cada visitante possa ter um vislumbre do reino de Deus. Billy Graham, ao longo de seu ministério, enfatizou consistentemente a importância de manter o lar como um espaço consagrado a Deus. Embora ele tivesse cuidado para não cair em superstições ou legalismos, reconhecia a realidade da batalha espiritual e a necessidade de proteger o ambiente familiar de influências negativas. Em uma de suas mais conhecidas pregações sobre a família cristã, Graham falou especificamente sobre a importância de criar um ambiente que honre a Deus. Cada aspecto do nosso lar deve refletir o nosso compromisso com Cristo. Não é apenas uma questão do que dizemos ou cremos, mas de como vivemos e do que permitimos em nosso ambiente. Desde a literatura que lemos até os programas que assistimos, desde a música que ouvimos até as cores e objetos que nos cercam, tudo comunica uma mensagem, seja de alinhamento com os valores do reino de Deus ou com os do mundo. Graham enfatizava que o lar cristão deveria ser visivelmente diferente, não por ostentação religiosa, mas pelo espírito que o permeia. Quando alguém entra em seu lar, dizia ele, deve sentir uma diferença, uma paz e uma presença que não se explicam em termos puramente naturais. Isso é a evidência de um lar onde Cristo é o centro. Ao mesmo tempo, Graham advertia contra o extremismo ou a atribuição de poderes mágicos a elementos físicos. Não é a cor das suas paredes que determina sua vida espiritual, ele esclarecia, mas o estado do seu coração e o seu compromisso com Cristo. No entanto, seria ingênuo ignorar que nosso ambiente pode facilitar ou dificultar nosso caminhar com Deus. A sabedoria consiste em discernir esses efeitos e tomar decisões que favoreçam nossa vida espiritual. No que diz respeito às cores especificamente, embora Graham não tenha elaborado um sistema detalhado de quais tonalidades são aprovadas ou proibidas, ele reconhecia o significado simbólico e o impacto emocional e espiritual que certas cores podem ter. O próprio Deus utilizou cores com propósito em sua criação e em suas instruções para o tabernáculo, observava. Devemos ser igualmente intencionais em como utilizamos a cor em nossos lares, buscando criar espaços que reflitam a paz, a pureza e a verdade de Deus. A abordagem equilibrada de Graham nos convida a evitar dois extremos. De um lado, ignorar completamente a dimensão espiritual do nosso ambiente físico. De outro, cair em um legalismo que atribui poder condenatório ou salvífico a elementos externos como as cores. A verdade bíblica se encontra no meio. Reconhecer que nosso entorno pode influenciar nossa vida espiritual, mas entendendo que o que realmente decide é a condição do nosso coração e o nosso relacionamento pessoal com Deus. Esse equilíbrio se reflete no ensinamento de Jesus em Mateus 23, versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. A transformação espiritual começa no interior, no coração, mas inevitavelmente se manifesta em decisões externas, incluindo a maneira como configuramos nosso ambiente.
A sabedoria promovida por Graham consiste em desenvolver sensibilidade espiritual para discernir influências. Não se trata de seguir uma lista prescritiva de cores permitidas e proibidas, mas de cultivar um espírito de discernimento que seja capaz de reconhecer quais elementos em nosso ambiente facilitam ou dificultam nosso relacionamento com Deus. Esse discernimento vem por meio da oração, do estudo das Escrituras e da atenção aos efeitos tangíveis que diferentes elementos têm em nossa vida espiritual. Uma das histórias mais marcantes compartilhadas por Graham envolve uma família que vivia perturbada por conflitos constantes, pesadelos e uma sensação geral de opressão em casa. Depois de buscar aconselhamento pastoral, descobriram que haviam decorado a sala principal e os quartos com cores que, sem saber, tinham uma forte associação simbólica com práticas ocultistas. A escolha deles havia sido puramente estética, sem qualquer intenção espiritual negativa. Seguindo o conselho recebido, eles repintaram esses espaços com cores claras e tranquilas, principalmente tons suaves de azul e branco. Ao mesmo tempo, dedicaram seu lar a Deus através da oração. Graham relata que a transformação foi notável. Em questão de dias, o clima do lar mudou completamente. Onde antes havia tensão constante, começou a florescer a paz. As crianças, que sofriam pesadelos frequentes, passaram a dormir tranquilamente. Era como se uma nuvem escura que pairava sobre a casa tivesse se dissipado. Graham enfatizava que essa mudança não era fruto de um poder inerente às cores, mas de uma combinação de fatores. Remover elementos que, por seu simbolismo, poderiam estar facilitando influências negativas. Introduzir elementos que refletissem valores alinhados com a vontade de Deus e, principalmente, a oração de fé, que convidava a presença e a proteção de Deus ao lar. Essa história ilustra a abordagem equilibrada de Graham. Reconhecer a realidade da influência que o ambiente pode ter em nossa vida espiritual, sem cair em superstições ou atribuir poderes mágicos a elementos físicos. No contexto atual, em que estamos constantemente expostos a influências midiáticas, tendências de decoração e pressões culturais, os ensinamentos de Graham sobre o lar cristão são especialmente pertinentes. Eles nos convidam a ser intencionais e atentos em cada aspecto do nosso ambiente, incluindo as cores que escolhemos para nossas paredes. A abordagem não é legalista nem baseada no medo, mas em um desejo sincero de honrar a Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso lar. Como Graham explica, não se trata de conquistar a aprovação de Deus por meio de decisões externas, mas de criar um ambiente que reflita e facilite o relacionamento que já temos com Ele por sua graça. No fim das contas, Graham nos lembra que a proteção espiritual real não provém das cores das nossas paredes, nem de nenhum outro elemento externo, mas de Cristo. Entretanto, como mordomos de tudo o que Deus nos deu, incluindo nossos lares, temos a responsabilidade de tomar decisões sábias que o honrem e facilitem nosso relacionamento com Ele. Aplicando esses ensinamentos ao nosso dia a dia, podemos avaliar nossos lares com perguntas como: o meu lar, em cada aspecto, reflete meu compromisso com Cristo? Tenho sido intencional em criar um ambiente que facilite a comunhão com Deus e relações familiares saudáveis? Há elementos no meu lar, incluindo as cores, que talvez estejam dificultando a paz e a presença de Deus? Estou disposto a fazer mudanças, mesmo que impliquem esforço ou desconforto, para assegurar que meu lar seja um espaço que honre plenamente a Deus? Essa reflexão não pretende gerar ansiedade ou legalismo, mas nos convidar a ter maior intencionalidade na forma como configuramos nosso ambiente, reconhecendo seu impacto em nossa vida espiritual. Ao sintetizar os princípios que analisamos, podemos salientar várias verdades fundamentais sobre a influência das cores em nosso lar. O ambiente físico, incluindo as cores que nos cercam,
pode ter um impacto significativo em nossa vida espiritual. Esse entendimento não é superstição, mas o reconhecimento da inter-relação entre o físico e o espiritual, que a Bíblia afirma consistentemente. Determinadas cores, especialmente quando dominam ambientes-chave da casa, podem contribuir para criar atmosferas que facilitem tanto a paz e a comunhão com Deus, como a tensão e a abertura a influências negativas. O vermelho intenso, o preto absoluto, o púrpura escuro e o amarelo saturado foram identificados, tanto por observações históricas como contemporâneas, como cores que podem trazer conotações espirituais problemáticas quando predominam num espaço. Por outro lado, cores como o branco, o azul claro, o verde suave e tons neutros equilibrados costumam criar ambientes que favorecem a paz, a reflexão e a comunhão com Deus. A consagração intencional do lar, que inclui a avaliação cuidadosa de cada elemento, como as cores, é uma prática espiritual que reconhece o senhorio de Cristo sobre cada parte de nossa vida. O enfoque equilibrado que Billy Graham promovia nos convida a ser discernidores sem cair em legalismos, a reconhecer a influência do nosso entorno sem atribuir poderes mágicos a elementos físicos e a sempre buscar a orientação do Espírito Santo em cada decisão. O propósito final dessas reflexões não é simplesmente melhorar a estética do lar ou o bem-estar emocional, mas estabelecer um espaço onde a presença de Deus possa se manifestar plenamente e onde cada pessoa que entre possa experimentar um vislumbre do reino de Deus. Convido você agora a avaliar seu próprio lar com discernimento espiritual e sabedoria bíblica. Existem espaços onde você consistentemente experimenta tensão, mal-estar ou dificuldade em sentir a presença de Deus? Cores específicas dominam esses espaços? Você estaria disposto a considerar mudanças que poderiam contribuir para uma atmosfera mais propícia à paz e à comunhão com o Senhor? Essa avaliação não é um julgamento sobre suas escolhas passadas, mas um convite a uma maior intencionalidade sobre a forma como você estrutura seu entorno. Lembre-se de que Deus vê o coração, e o mais importante é sua disposição em honrá-lo em cada aspecto de sua vida. Se você identificar áreas que poderiam se beneficiar de mudanças, considere começar com uma oração de consagração do seu lar a Deus. Essa oração pode incluir elementos como: Senhor, reconhecemos que este lar te pertence. Tudo o que temos procede de ti, e desejamos que cada canto desta casa reflita a tua presença e a tua glória. Renunciamos a qualquer influência, prática ou símbolo que não honre o teu nome. Se houver algo em nossa casa, incluindo as cores que escolhemos, que esteja abrindo portas a influências que não vêm de ti, pedimos que nos dês discernimento para identificar e coragem para mudar. Convidamos tua presença para cada cômodo desta casa. Que a tua paz ocupe cada ambiente, que a tua luz brilhe em cada recanto e que o teu amor seja o alicerce de todos os relacionamentos que aqui se desenvolvem. Comprometemo-nos a vigiar aquilo que permitimos em nosso lar, a tomar decisões que honrem o teu nome e a criar um ambiente que facilite a comunhão contigo e entre nós. Em nome de Jesus, declaramos que este lar está sob tua proteção e autoridade, que cada pessoa que entrar aqui possa sentir tua presença e experimentar tua paz. Amém. Depois dessa oração, esteja atento à orientação do Espírito Santo sobre mudanças específicas que poderiam ser benéficas. Isso pode envolver alterar as cores de certos cômodos, reorganizar espaços ou introduzir elementos que reflitam valores cristãos. Lembre-se de que essas mudanças não são fórmulas mágicas, mas atos de fé e obediência que expressam o seu desejo de honrar a Deus em cada detalhe de sua vida. Como salienta o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Todo esforço para formar um ambiente espiritualmente saudável deve ser feito em dependência da graça e do poder de Deus. Que o seu lar, em cada detalhe e cor, seja um testemunho visível do senhorio de Cristo em sua vida. Que seja um espaço onde sua presença seja palpável, onde sua paz reine e onde cada membro da família e cada visitante possa vivenciar um vislumbre do céu. Em um mundo cada vez mais caracterizado pelo caos, pela confusão e pela escuridão espiritual, nossos lares podem se tornar faróis de luz, verdade e amor. Que o Deus de paz, que tem todo o poder no céu e na terra, guie você em cada decisão e lhe dê sabedoria para estabelecer um lar que honre plenamente o seu nome. As pesquisas contemporâneas sobre psicologia das cores parecem confirmar o que as Escrituras apontam há milênios. Estudos demonstram que cores diferentes podem afetar nosso estado emocional, processos cognitivos e até funções físicas. O vermelho intenso, por exemplo, tem sido associado a um aumento da pressão sanguínea, aceleração do ritmo cardíaco e maior tendência à irritabilidade. O preto absoluto tende a induzir sentimentos de opressão, melancolia e, em certos casos, claustrofobia psicológica. Esses efeitos psicológicos documentados parecem se alinhar com as observações espirituais que temos discutido. É intrigante notar que culturas de todo o mundo, através de diferentes épocas, atribuíram significados semelhantes a certas cores. O branco como símbolo de pureza, o vermelho intenso como representando sangue ou paixão descontrolada. O preto como associado à morte ou ausência. Essa convergência transcultural sugere que a resposta humana às cores não é meramente arbitrária ou apenas moldada pela cultura, mas pode refletir verdades espirituais mais profundas inscritas na própria criação. Diversos estudos no campo da psicologia ambiental documentaram a relação entre ambientes cromáticos e bem-estar geral. Pesquisas publicadas em periódicos como o Journal of Environmental Psychology mostram mudanças significativas em pessoas que modificaram as cores de seus lares. Quando essas mudanças são feitas com intencionalidade espiritual, muitos conselheiros cristãos relatam observar transformações que parecem ir além do aspecto meramente psicológico. Famílias relatam que o clima do lar muda de forma tangível depois de alterar cores predominantes, especialmente quando esse processo é acompanhado de oração e consagração. Um caso particularmente esclarecedor é o de uma igreja local que repintou sua sala de oração, trocando um vermelho escuro que fora escolhido para representar o sangue de Cristo por um tom suave de azul e branco. O pastor relatou que a dinâmica das reuniões de oração mudou drasticamente. Antes, nossas sessões de oração costumavam se tornar intensas, quase agressivas em seu fervor. Depois da mudança, experimentamos outro tipo de intensidade, mais contemplativa, mais pacífica, mais disposta a ouvir a voz de Deus em vez de apenas falar fervorosamente com Ele. Como aplicar essas verdades na prática sem incorrer em legalismos ou superstições? Comece a observar seu próprio lar com novos olhos. Reserve tempo para estar em cada cômodo, notando conscientemente como se sente em cada espaço. Há áreas onde você se sente consistentemente inquieto, irritado ou com dificuldade para se concentrar em oração? Há locais onde você se sente naturalmente mais calmo, mais sintonizado com Deus? Considere manter um diário simples durante uma semana, anotando observações sobre diferentes cômodos de sua casa e como eles afetam seu estado emocional e espiritual. Fique atento também a como outros membros da família reagem a diferentes ambientes da casa. Esse exercício de atenção plena pode revelar padrões que você não tinha percebido antes. Se você identifica espaços problemáticos, pense em fazer mudanças graduais. Não é necessário repintar toda a casa de uma só vez.
Talvez você possa começar pelo cômodo onde passa mais tempo em oração ou estudo bíblico, ou pelo quarto onde o descanso é essencial. Lembre-se de que o objetivo não é seguir fórmulas rígidas, mas criar um ambiente que favoreça a paz, a comunhão com Deus e relacionamentos saudáveis. Ao escolher novas cores, busque equilíbrio. Tons suaves de azul, verde, bege ou branco costumam criar ambientes serenos que favorecem a reflexão e a paz. Considere também a luz natural. Espaços bem iluminados com luz natural tendem a promover clareza mental e bem-estar emocional, enquanto ambientes escuros podem acentuar sensações de peso ou confusão. Lembre-se de que a transformação mais importante não é a das paredes, mas a do coração, como ensinou Billy Graham. Você pode pintar sua casa com as cores mais adequadas, segundo toda a sabedoria bíblica. Mas se o seu coração não estiver entregue a Cristo, essas paredes serão apenas decoração vazia. As mudanças em nosso ambiente devem ser uma expressão externa de uma realidade interna, nosso desejo de honrar a Deus em cada aspecto de nossa vida. Estudiosos da Bíblia enfatizaram amplamente que, quando Deus instruiu a construção do tabernáculo, cada cor e material tinha um propósito específico que refletia verdades espirituais. Comentaristas como Matthew Henry e outros destacam que não era apenas uma questão estética. Cada elemento visual comunicava algo sobre o caráter de Deus e a relação do povo com ele. Da mesma forma, nossos lares podem ser espaços que comunicam verdades espirituais por meio de seus elementos visuais, incluindo as cores. Um ponto interessante vem de ministérios que trabalham com pessoas que já estiveram envolvidas em práticas ocultistas e que depois se converteram ao cristianismo. Esses ministérios relatam consistentemente que uma das transformações mais notáveis para essas pessoas foi a mudança em seus ambientes físicos. Muitos descrevem uma libertação tangível após modificarem não apenas objetos explicitamente relacionados a antigas práticas, mas também os esquemas de cores de seus espaços, especialmente quando estes eram predominantemente em vermelho intenso, preto ou púrpura escuro. A pastora Rebecca Martinez, que trabalha há 15 anos com aconselhamento de famílias, relata: "Já presenciei transformações incríveis em lares onde os conflitos pareciam intermináveis. Em muitos casos, parte do processo de restauração envolvia reconsiderar o ambiente físico, incluindo cores. Não é mágica nem superstição, é reconhecer que vivemos como seres integrais, espírito, alma e corpo, e que nosso contexto físico pode afetar nossa vida espiritual de maneiras que apenas começamos a compreender." No livro de Ageu, Deus chama seu povo a refletir sobre seus caminhos e reconstruir o templo que estava em ruínas. De modo similar, talvez precisemos reconsiderar aspectos de nossos lares que temos negligenciado ou aos quais não demos devida atenção espiritual. Nossas casas, como o antigo templo, são destinadas a ser lugares onde a glória de Deus habita e se manifesta. Imagine seu lar como uma tela em branco, na qual cada escolha de cor é uma oportunidade de criar um ambiente que favoreça a presença de Deus. Não se trata de regras rígidas, mas de intencionalidade, escolher conscientemente cores que reflitam os atributos de Deus que você deseja ver manifestos naquele espaço: paz, pureza, vida, verdade, amor. Uma consideração final importante: sempre mantenha o equilíbrio entre prudência espiritual e liberdade cristã. Não deixe que essa reflexão o leve a julgar os lares de outros crentes ou a impor padrões legalistas. Cada família está em um momento único em seu caminhar com Deus, e o que é essencial para uma pode não ser para outra. Como Paulo nos lembra em Romanos 14, há questões em que cada um deve estar plenamente convencido em sua própria mente. O que importa é a atitude do coração. Você está disposto a avaliar cada aspecto da sua vida, incluindo as cores do seu lar, à luz do seu compromisso com Cristo?
Você busca criar um ambiente que honre a Deus e facilite a comunhão com Ele? Se a resposta a essas perguntas é positiva, então você está no caminho certo, independentemente das decisões específicas sobre cores que tomar para o seu lar. Em última análise, a cor de nossas paredes é apenas um aspecto de uma verdade espiritual maior. Cada detalhe de nossas vidas importa para Deus, e somos chamados a honrá-lo não apenas com nossas palavras e ações, mas também nos espaços onde vivemos, nos movemos e existimos. Como nos lembra Colossenses 3, versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.